As diretrizes da reanimação neonatal são feitas de 5 em 5 anos por um grupo de especialistas, onde tem representantes de vários países. A última foi feita no final de 2015 e que foi determinada algumas diretrizes, e essas diretrizes são seguidas e são ajustadas de acordo com a realidade de cada situação, de cada sociedade específica local de cada país. Aqui no Brasil, em torno de 3 milhões de nascimentos por ano. Desses 3 milhões de nascimentos por ano que a gente tem no Brasil, 4 mil bebês morrem de hipóxia perinatal na primeira semana de vida. E a ideia da sociedade é justamente fazer com que exista uma diminuição nessa hipóxia perinatal. Então, para isso, o passo principal é a gente dar uma boa assistência no pré-natal e uma boa assistência na sala de parto. Para boa assistência na sala de parto, a gente tem que primeiro saber a anamnese, fazer uma anamnese bem feita, a gente tem que checar o material que esteja lá e tem que ter uma equipe bem treinada. E a equipe bem treinada, pelo menos assim, um profissional de saúde deve ser apto a fazer todos os passos até a ventilação com pressão positiva. Ele tem que estar presente na sala de parto e tem que saber coordenar todo o processo de reanimação. E a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que esse profissional seja um pediatra. Então, em relação à anamnese, a gente tem que fazer uma anamnese bem feita para estar antevendo algumas situações clínicas onde a gente vai se deparar com necessidade de fazer uma reanimação no recém-nascido. Então, mesmo naquelas situações onde seja uma simples, entre aspas, cesárea no bebê a termo, a gente sabe que só por ser uma cesárea pode elevar a chance da gente fazer essa intervenção com a ventilação com pressão positiva na sala de parto. Então, a anamnese bem feita é fundamental, com a presença do profissional de saúde que saiba fazer a ventilação com pressão positiva também é fundamental. E como eu falei, de preferência que seja um pediatra. O material também tem que ser checado em toda parto que vai ocorrer. Então a gente tem uma lista grande que a gente vai ver mais na frente na prática dos materiais. Então todos eles têm que estar à disposição e checados para a gente fazer. Mas desde material simples para fazer a reanimação, para prover o calor, para prover toda a assistência básica de aspiração de vias aéreas, dessas checagens mais simples, até as medicações e material para a gente fazer o cateterismo umbilical. Então, todo ele tem que estar checado e preparado na sala de parto. Então, agora vamos falar do recém-nascido, assistência propriamente dita ao bebê maior ou igual a 34 semanas de gestação. Então, nesse grupo de bebês maior ou igual a 34 semanas de gestação, quando a gente vai partir para o nascimento propriamente dito, que é o momento zero, o tempo zero, é quando ele sai completamente dentro da cavidade uterina, a gente vai determinar algumas condutas, vai tomar algumas condutas. E a principal que a gente vai tomar nesse momento é em relação ao clampeamento do cordão. Então, a gente, no clampeamento do cordão tardio, que é após 1 minuto de vida, o que a gente sabe da literatura é que esses bebês que são clampeados tardiamente, eles têm mais hemoglobina e, consequentemente, eles vão ter menos anemia entre 3 e 6 meses de idade. Em contrapartida, no período neonatal, eles podem apresentar um pouco mais de icterícia do que o habitual. Então, ele nasceu com boa vitalidade, ou seja, tendo tônus bom e tendo padrão da respiração satisfatória, a gente pode aguardar entre 1 e 3 minutos para clampear o cordão. Se ele for a termo, a gente pode pegar esse nenê e continuar com a mãe. Se for um parto normal, a gente espera 1 a 3 minutos ele em contato com a mãe, a gente dando calor, né, com os panos aquecidos, estando com a posição legal, estando vendo se não tem secreção nas vias aéreas para fazer uma higienização. Então, nesse período de 1 a 3 minutos, ele pode aguardar em contato com a mãe. Após o clampeamento do cordão, ele pode continuar com a mãe se ele tiver com uma vitalidade boa e tiver entre 37 e 41 semanas e 6 dias. Permanece com a mãe. Se por acaso ele nasça entre 34, 35 e 36 semanas, ou após 42 semanas de gestação, mal igual a 42 semanas de gestação, ou seja, pós-termo, e nasce com boa vitalidade, a gente também pode esperar de 1 a 3 minutos para clampear o cordão.
ele estando chorando e estando com tônus legal. Só que quando a gente clampeia o cordão, a gente leva para o berço de calor radiante, para fazer uma inspeção geral. E essa inspeção geral a gente faz, né, coloca o bebezinho, a gente dá calor para o bebê, a sala tem que estar entre 23 e 26 graus para todo o nascimento. A gente coloca sob o calor radiante, que é calor também. A gente posiciona em leve extensão no pescoço, aspira as vias aéreas, se tiver a secreção, né, então se for necessário, vai avaliar o padrão da respiração e a frequência cardíaca desse bebezinho. Estando tudo ok, a gente leva de volta para a mãe, faz os cuidados gerais e leva de volta para a mãe. Se ele nascer com entre 34 semanas de gestação, a maior ou igual a 34 semanas de gestação, e que apresente um tônus não satisfatório e um padrão um padrão respiratório também não satisfatório, o cordão é clampeado de imediato e é levado para o berço de calor radiante para ser realizados os passos iniciais. E nesses passos iniciais, o ideal é que chegue dentro de 30 segundos nessa situação, né, de que tenha nascido com tônus não satisfatório e padrão respiratório não satisfatório. A gente coloca sob calor radiante, ou seja, a gente está dando calor. A gente posiciona em leve extensão no pescoço. A gente vai aspirar as vias aéreas, se tiver ou não secreção, se for necessário ou não, e vai estar avaliando o padrão da respiração e a frequência cardíaca simultaneamente. Então, quando o bebê nasce deprimido, a gente faz o clampeamento imediato, leva para o berço de calor radiante, posiciona em leve extensão no pescoço, faz a aspiração das vias aéreas, primeiro boca, depois as narinas, lembrar com a sonda número 8 a 10 e a pressão que não exceda 100 milímetros de mercúrio. Ter cuidado que inúmeros equipamentos de sala de parto, você não dispõe do manômetro adequado, você vai dando uma pressão de aspiração bem superior aos 100 milímetros de mercúrio, isso pode ser danoso ao recém-nascido. Então você coloca lá, coloca sob calor radiante, posiciona, aspira ou não, vê padrão da respiração e a frequência cardíaca e define se vai fazer a ventilação com pressão positiva ou não. Padrão respiratório ruim e frequência cardíaca abaixo de 100, está indicado a fazer a ventilação com pressão positiva. Avaliação da frequência cardíaca que vai nortear por muitas vezes a conduta que a gente vai tomar na reanimação neonatal. Então a frequência cardíaca tem que ser bem avaliada. Existem várias maneiras de a gente avaliar. Primeiro, com estetoscópio no pré-córdio. Segundo, palpando o cordão umbilical. Terceiro, com oximetria de pulso. E a quarta maneira que você pode avaliar é com a utilização do monitor cardíaco. Existem vantagens e desvantagens, né? Mas de imediato, logo essa primeira avaliação é feita e recomendada que feita que é a maneira mais rápida e mais prática é com o estetoscópio no pré-córdio. É feita a ausculta cardíaca em 6 segundos e a gente multiplica esse número encontrado por 10. Então, se a gente ausculta em 6 segundos uma frequência de 12, a gente multiplica por 10 e tem a frequência cardíaca total de 120 batimentos por minuto. Quando a gente vai fazer a avaliação da ausculta no pré-córdio com estetoscópio e na palpação do cordão umbilical, a gente está subestimando esta frequência cardíaca. Por isso que é recomendado que ela seja feita de uma maneira mais eficaz quando a gente vai fazer a reanimação mais avançada, com a ventilação com pressão positiva. Então a gente tem que estar colocando o monitor cardíaco com 3 pontos no corpo do recém-nascido. Isso aí vai dar uma frequência cardíaca que a gente possa avaliar continuamente. O oxímetro de pulso também a gente avalia continuamente, mas tem a desvantagem de a gente obter uma leitura adequada, normalmente entre o primeiro e segundo minuto de vida. Então, estando indicado a realização da ventilação com pressão positiva, o profissional que está fazendo a ventilação com pressão positiva pede auxílio ao outro profissional que vai instalar o monitor cardíaco de 3 pontos. E outro profissional instala o oxímetro de pulso, que, como eu falei, a avaliação é mais fidedigna, quando a perfusão já melhora, é em torno de 1 a 2 minutos que a gente vai obter essa primeira leitura. A gente sabe que os níveis adequados de oximetria nos primeiros 5 minutos de vida é entre 70% e 80% de saturação. Entre o 5º e o 10º minuto
de 80% a 90% de saturação e acima do 10º minuto entre 85% e 95% de saturação. Então, a gente instala tanto a oximetria de pulso no braço direito, ou no punho, ou na palma da mão direita, que é a oximetria pré-ductal. Primeiro a gente coloca o sensor, depois a gente conecta no oxímetro propriamente dito. A indicação de ventilação com pressão positiva para os recém-nascidos se dá quando ele apresenta uma frequência cardíaca abaixo de 100 batimentos por minuto ou apresente padrão respiratório insatisfatório, que é caracterizado pela apneia, pelo gasping ou pela respiração irregular. Então estaria indicado você fazer a ventilação com pressão positiva nessas duas situações: padrão respiratório inadequado ou a frequência cardíaca menor que 100 batimentos por minuto. A gente pode ofertar a pressão positiva para os recém-nascidos com o dispositivo que é chamado do balão autoinflado, que é a grande vantagem dele em relação ao outro dispositivo que nós temos, é que ele pode inflar independente da fonte de gás que esteja conectado ou não no dispositivo, no balão autoinflável. E na anatomia propriamente dita, a gente tem a via de entrada, do oxigênio e a via de entrada do ambiente. A gente tem o balão, que é o corpo propriamente dito, que deve variar do volume de 240 a 750 ml. Temos a via de saída, ou seja, quando a gente faz a insuflação, o gás passa para o recém-nascido e ele, quando expira, existe uma válvula que impede com que o ar expirado do recém-nascido volte para dentro do balão. Existe também, pelo menos, um mecanismo de segurança. Nesse dispositivo que eu estou demonstrando, a gente tem o mecanismo de segurança, que é a válvula Popov, que é uma válvula que, quando a gente dá e excede uma determinada pressão, que nesse aqui que está limitada entre 30 e 40 centímetros de água, o excesso dessa pressão não é transmitida para o recém-nascido, ele escape. O outro mecanismo de segurança que a gente tem é que, se por acaso esse aqui dispusesse de um orifício que seria conectado a um látex ou a um tubo que seria adaptado ao manômetro. Então, quando a gente gerar essa pressão, a gente estaria vendo quanto de pressão inspirada estaria sendo dado para o recém-nascido. Então, pelo menos um desses dois mecanismos é necessário que todo o balão autoinflável tenha, para que a gente possa trabalhar com um pouco mais de segurança. A via de entrada, como eu falei anteriormente, estaria ligado a em torno de 5 litros de oxigênio por minuto, que se recomenda ligar pelo menos a 5 litros de oxigênio por minuto, e o reservatório, que é acoplado nessa extremidade, que é o local onde vai ser acumulado o oxigênio. Então, a quantidade de oxigênio que entra, tá certo? O fluxo que entra é acumulado nessa bolsa. Quando a gente infla, o fluxo vai para o recém-nascido. Quando a gente aguarda e solta, o fluxo que está dentro do reservatório e o fluxo que está chegando da fonte de oxigênio, ele preenche a cavidade do ambu, que, volto a dizer, de 240 a 750 ml. O balão autoinflável tem a vantagem de ciclar sem a necessidade de estar ligado ao fluxo. Já o ventilador mecânico manual em T, que é o outro mecanismo que a gente pode ofertar a ventilação com pressão positiva, ele necessita de um fluxo para gerar a pressão, que a gente vai comentar mais na frente. Bom, então iniciamos a ventilação com pressão positiva nos bebês maior igual a 34 semanas com 21% de oxigênio. Dificilmente a gente precisa aumentar essa quantidade de oxigênio, e quando a gente precisa aumentar essa fração inspirada de oxigênio, a gente aumenta em incrementos de 20% e se aguarda normalmente pelo menos 30 segundos para ver se surtiu ou não efeito.
A frequência que a gente vai aplicar é uma frequência de 40 a 60 e a gente tem uma fórmula, né, tem uma música para a gente estar mais ou menos ajudando no ritmo da gente, que é o aperta, solta, solta, aperta, solta, solta, aperta, solta, solta, aperta, solta, solta, aperta, solta, solta. E isso vai dar em torno de 40 a 60 incursões por minuto. Quando a gente está fazendo esse tipo a gente está usando também a música para fazer a insuflação com o balão mecânico, o respirador mecânico em T, né, que aqui é peça em T, a gente utiliza outro padrão de música, que seria o oclui, solta, solta, oclui, solta, solta, oclui, solta, solta, oclui, solta, solta. Também dá em torno de 40, 60 por minuto. E o tempo inspiratório que a gente está gerando é porque esse oclui é um pouco mais prolongado para dar um pouco mais de tempo inspiratório na ventilação do recém-nascido. Então, outro mecanismo de a gente ofertar ventilação com pressão positiva para o recém-nascido é com o ventilador mecânico manual, que é ciclado em T, com a peça em T, que ele é ciclado por fluxo. A vantagem dele é que a gente pode ajustar para dar uma pressão positiva e pode ajustar para dar pressão positiva inspiratória, que normalmente a gente coloca em 20 centímetros de água, e deixa uma expiratória, que é a PEP, em torno de 4 a 6. O fluxo é ligado a 5 a 15 litros por minuto. A FiDO2 a gente vai ajustar de acordo com a necessidade do recém-nascido. Para recém-nascido maior ou igual a 34 semanas de gestação, a gente inicia com 21% e a gente deixa um mecanismo, deixa limitado a pressão máxima em 40 para não exceder. Mas normalmente a gente inicia com 20, tanto com o ideal é iniciar com 20, tanto com o ventilador manual IT, como o ambu a gente vai exercer a pressão limite até os 20, em torno de 20, se a gente tiver o segundo mecanismo de segurança para ficar vendo o manômetro. A gente não tendo, a gente vai vendo com o ambu com o ventilador com o balão autoinflável, a gente vai ver a expansibilidade do tórax, o suficiente para ver. Se a gente gerar uma pressão exagerar, a gente vai ter a válvula Popov e vai limitar entre 30 e 40 centímetros de água de limite de segurança da gente. Então, como desvantagem do balão autoinflável, a gente não dá PEP, e como vantagem a gente pode ciclar mesmo sem o fluxo. A gente tem que estar utilizando as máscaras de tamanho ideal, e a máscara ideal é aquela transparente, acolchoada e forma redonda, que pega ponta de queixo, boca e nariz do recém-nascido e tem um espaço morto pequeno. Existem as máscaras maiores, as máscaras menores, então dependendo do tamanho do recém-nascido, a gente vai estar utilizando a máscara ideal para o recém-nascido. A forma da gente prender, como eu falei, ponta de queixo, boca e nariz, a gente pode botar um movimento circular na forma em C com a mão, tá certo? Com o polegar e o dedo indicador, e a letra E, né, com o dedo mínimo, o anular e o dedo médio. Então a gente tem que fazer essa pressão adequada, suficiente, fazer o selo, porque essa é a causa mais frequente de falha na ventilação com pressão positiva. Então, quando você está fazendo a ventilação com pressão positiva, com balão e máscara, você pode ter dois tipos de resposta, a satisfatória e a insatisfatória. A satisfatória é quando o bebê consegue elevar a frequência cardíaca em níveis adequados, acima de 100 batimentos por minuto, e assume bem a respiração. E a inadequada é quando ele não está respondendo, a frequência cardíaca não está sendo satisfatória, nem a oxigenação está sendo satisfatória do recém-nascido, nem ele está assumindo o padrão respiratório adequado. Então você tem que verificar a sua técnica, tem que ver se o selo está adequado na ponta de queixo, boca e narina. Se não tem muita secreção, você tem que aspirar as vias aéreas e ver também se a sua pressão está sendo insuficiente. Você faz essa correção e você, não melhorou, vou pensar em aumentar a quantidade de oxigênio para melhorar essa oxigenação. Então você vai fazendo aqueles incrementos e ver como é que ele vai responder.
duas coisas importantes. Primeiro que 10% dos nascimentos a gente precisa fazer ventilação, então com pressão positiva. Então a gente tem que estar bem na técnica. E segundo, de 10 bebês que a gente começa a ventilação com pressão positiva, 9 respondem bem. Então a ventilação com pressão positiva é o procedimento mais importante que a gente tem na reanimação neonatal. A indicação da intubação traqueal dos recém-nascidos, ela é feita quando a gente se depara com a ventilação com pressão positiva ineficaz. A gente faz todas as correções, mesmo assim o recém-nascido não está respondendo bem, está agravando. Ou quando a gente está fazendo a técnica correta e está se prolongando muito, mesmo ele estando estável, mas não está assumindo a respiração. Uma terceira opção, uma terceira indicação de intubação é diante de uma hérnia diafragmática, quando a gente suspeita o recém-nascido apresente uma hérnia diafragmática. E uma quarta indicação é quando o recém-nascido necessita de massagem cardíaca. Então a gente tem que estar com o material preparado, e o material, a gente sabe que os tamanhos das cânulas variam de acordo com a idade gestacional e com o peso do recém-nascido. Então temos várias cânulas traqueais com diâmetro interno entre 2,5, 3, 3,5 e 4. Abaixo de 1 kg a gente indica com o tubo número 2,5, mas como a gente está falando mais de bebezinhos maiores igual a 34 semanas, esse aqui são os tamanhos das cânulas indicadas. A gente tem as lâminas, o tamanho das lâminas do laringoscópio 0,0, 0 e número 1. Então, número 1 para os bebês a termo, 0 para os termos e 0,0 para aqueles muito pequenininhos. A utilização do fio guia é uma opção para o treinamento da intubação traqueal, para a utilização. E o restante do material, especificamente as máscaras laringeias, que são utilizadas quando a gente não consegue fazer o procedimento, e está indicado nos bebês acima de 2 quilos, ou que apresentem maiores, aqueles com mais de 34 semanas de gestação. Então, o material corretamente já preparado, a gente vai fazer a técnica correta, que a técnica correta a gente tem que estar segurando o laringoscópio sempre com a mão esquerda, independente se formos destro ou não. A gente segura o laringoscópio com a mão esquerda. A gente vai estabilizar a cabeça do recém-nascido, fica por trás do recém-nascido, estabiliza a cabeça do recém-nascido, introduz a lâmina sem fazer alavanca, não devemos fazer alavanca para evitar as complicações. A gente coloca o tubo, a ponta da lâmina, entre a base da língua e a epiglote, que esse espaço virtual se chama da valécula. Vamos visualizar a cavidade propriamente dita da glote, que a gente pode estar vendo as cordas vocais, e introduzir o tubo delicadamente entre as cordas vocais. A gente tem um tempo limite de 30 segundos para estar realizando o procedimento. Normalmente o tempo, dependendo de alguns autores, a gente computa entre a introdução da lâmina do laringoscópio até a retirada da lâmina do laringoscópio, da cavidade oral. Então a gente tem 30 segundos para realizar esse procedimento, e alguns a partir da introdução da lâmina do laringoscópio até o início da ventilação com pressão positiva. Depois que a gente fizer a intubação, a gente vai fazer a confirmação. O padrão ouro de imediato que a gente dispõe são os dispositivos que a gente acopla no tubo de detecção de CO2. Não é? Então, de acordo com o CO2 expirado, a gente vai ter a modificação da coloração do detector de CO2, que indica a passagem do gás, então estaria entubado. Mas as indicações, a confirmação pelo método clínico pode ser feito na ausculta bilateral do tórax, pode ser feito também na ausculta do pulmão, do estômago, e a elevação da caixa torácica simetricamente. A condensação do tubo também, algumas vezes, é possível ser visto, e o parâmetro que vai nortear o sucesso realmente é o aumento da frequência cardíaca que vamos obter com o sucesso da intubação. Claro que existem as complicações em relação à intubação. A gente tem o pneumotórax, que é uma causa catastrófica, tá certo? As lesões de parte mole da boca, de laringe,
tá certo? De hematomas, né, com trauma gengival, então está sujeito a isso, as bradicardias, as apneias durante o procedimento, não é? Que também é uma coisa importante, e infecção também está relacionada com o ato da intubação. Bom, então após a intubação, né, a correta intubação, a gente vai fazer a fixação do tubo na cavidade oral. Então, nos tubos existem as marcações em centímetros e a gente respeita mais ou menos essa marcação aqui em relação à idade gestacional e o número do tubo, a numeração em relação à fixação no lábio superior. Claro que a gente vai começar a fazer a ventilação com pressão positiva e vamos tentar atingir esses limites de fração expirada de oxigênio. Então, até o 5º minuto de vida, a saturação entre 70% e 80%. Entre 5 e o 10º minuto de vida, a saturação entre 80% e 90%. E maior que 10 minutos de vida, a saturação nesses níveis de saturação entre 85% e 95%. Saber que o O2 em excesso pode ser deletério. Então a gente colocou a fixação correta no lábio superior em relação à idade gestacional, viu que estava realmente bem entubado, fez a confirmação, está saturando bem, o recém-nascido está com frequência acima de 100 batimentos por minuto e assumiu a respiração, a gente parte em torno de 30 segundos, se tiver tudo ok, para fazer a extubação desse recém-nascido. Caso a frequência cardíaca ainda esteja insuficiente, a gente vai ter que ajustar a fração expirada de oxigênio, vai fazer a correção do procedimento, se realmente ver onde é que está, se a posição está correta, ausculta de um lado, ausculta do outro, ver se não houve nenhuma complicação durante o procedimento e vai tentando ajustar para que os níveis de saturação seja adequado para aquele determinado minuto de vida. Caso não resolvendo, a gente vai fazer a avaliação contínua. É bom saber que nas reanimações mais intensivas está indicada a utilização do monitor cardíaco, que com o monitor cardíaco a gente tem uma avaliação melhor e contínua da frequência cardíaca. Então é colocado um monitor cardíaco de 3 pontos e a frequência que vai importar, e não o tipo de traçado, se está irregular ou não. A frequência que vai importar para a gente, porque a frequência cardíaca, como já falei, vai nortear a nossa reanimação neonatal. Então a gente ajusta tudo, ajusta o fio de O2, está dando O2 suplementar já em níveis importantes, vai fazer a avaliação da frequência cardíaca, não é? Então a gente tem esse tempinho para ajustar, para fazer a avaliação da frequência cardíaca, e se a frequência cardíaca estiver abaixo de 60 ou acima de 60, que vai determinar a indicação da massagem cardíaca. Então, se a frequência cardíaca estiver abaixo de 60, a gente vai estar indicando o início da frequência cardíaca. Desculpa, vai estar indicando a massagem cardíaca, o início da massagem cardíaca. Então, está entubado o bebê, não está respondendo bem. A frequência cardíaca, apesar dos ajustes da intubação, a frequência cardíaca continua abaixo de 60 batimentos por minuto. A gente já deve estar com o monitor cardíaco já acoplado no recém-nascido. A gente indica fazer a massagem cardíaca. A massagem cardíaca pode ser feita por 2 técnicas. Primeiro, o operador, não é? O médico ali tem que estar atrás do recém-nascido para estar fazendo a massagem cardíaca. Então ele faz a massagem cardíaca por trás do recém-nascido, utilizando ou a técnica dos 2 polegares, que eles ficam paralelos e superpostos no terço inferior do externo. A gente tem que fazer a compressão no terço inferior do externo e a compressão do diâmetro antero-posterior do tórax em torno de 1/3. Tá certo? Claro que a gente vai fazer a compressão exagerada, que pode provocar complicações. Então ele faz 1/3 no terço inferior do externo e a compressão antero-posterior 1/3 dessa profundidade. A gente não deve soltar os dedos, a gente deve ter que se fazendo e tem que relaxar
o suficiente para a expansibilidade do tórax voltar ao normal, para que dê tempo de preencher. A outra é preencher todo o volume torácico. A outra técnica é com os dois dedos, técnica dos dois dedos, que você faz a pressão, tá certo? No terço inferior do tórax, também um terço do diâmetro anteroposterior. Existe a desvantagem dessa técnica de ser mais cansativa e você está sujeito a fazer mais complicações, além do que a massagem com os dois dedos, com os dois polegares, você dá uma pressão de sistólica melhor para o recém-nascido e também a perfusão coronariana melhor. Qual é a desvantagem? Em bebezinhos grandes e operadores pequenos, então fica a desproporção grande e você não consegue abordar o diâmetro anteroposterior com as suas mãos. Então, isso é uma desvantagem da técnica dos dois dedos, dos polegares. Então, a vantagem da técnica dos dois dedos é que você pode fazer independente do tamanho do recém-nascido. Mas lembrar que nunca deve tirar o dedo do tórax do recém-nascido, independente da técnica que você estiver utilizando. Enquanto estivermos fazendo a ventilação com pressão positiva, mais a massagem cardíaca, a FiDO2 deve ser de 100% ofertada ao recém-nascido para otimizar o procedimento. Aqui eu mostro o operador que está fazendo a massagem cardíaca por trás do recém-nascido, que tem uma visão melhor para o tórax do recém-nascido, e o outro operador fazendo a ventilação com pressão positiva. O ritmo deve ser de 3 compressões para cada ventilação, ou seja, 90 eventos de massagem para cada 30 de ventilação dentro de 1 minuto. E a frequência que a gente faz, o ritmo, na realidade, que a gente faz é 1, 2, 3 ventila, 1, 2, 3 ventila, ou seja, 1, 2, 3 ventila significa compressão, compressão, compressão e ventila, compressão, compressão, compressão e ventila, nesse ritmo. Então, na sala de parto, são 3 eventos de massagem para cada de ventilação. Na UTI, é possível você fazer 15 massagens para cada 2 ventilação, se você sabe que o recém-nascido é um cardiopata. Mas na sala de parto, 3:1, ou seja, 90 massagens para cada 30 ventilação. É fundamental a gente estar com o monitor cardíaco para estar detectando a frequência cardíaca de uma maneira contínua e eficaz. Tecnicamente é um pouco mais complicado de você estar instalando o monitor cardíaco, mas assim a gente obtém uma ventilação, uma frequência cardíaca de uma maneira mais eficaz e contínua. A gente pode levar em torno de 17 segundos se for fazer convencionalmente para detectar a frequência cardíaca. Outra coisa importante é a gente estar avaliando em 60 segundos. Então, 1 minuto depois de estar fazendo a massagem cardíaca para a gente ter a avaliação. A gente não faz antes de 1 minuto, porque é necessário 1 minuto para o restabelecimento da circulação. Então, depois de 1 minuto, a gente vai fazer a avaliação. Se a frequência cardíaca estiver acima de 60, a gente interrompe a massagem cardíaca. Se a massagem cardíaca estiver menor do que 60 batimentos por minuto, com a técnica toda correta, a gente faz a verificação se o tubo está bem localizado, se a pressão está sendo adequada, se a FiDO2 está em 100%. Então, mesmo assim, permanece abaixo de 60 batimentos, está indicado a gente fazer drogas para esse bebê. Então, sendo feita a massagem cardíaca corretamente, estando entubado, estando com FiDO2 a 100%, e a frequência cardíaca depois de 1 minuto não consegue ficar acima de 60, está indicado fazer drogas. A droga de escolha é a adrenalina, que é feito na dose de 0,01 a 0,03 miligramas por quilo, que corresponde a 0,1 a 0,3 ml por quilo. A primeira dose é feita dentro dessa faixa e a segunda dose, uma terceira dose, se for necessário, no intervalo de 3 a 5 minutos, pode ser feito, deve ser feito na dose de 0,03 miligramas por quilo.
0,01 miligrama a 0,03 miligramas por quilo corresponde a 0,1 ml a 0,3 ml. Essa primeira dose é feita, as doses devem ser feitas na veia umbilical, faz o cateterismo, introduz o catéter de 1 a 2 centímetros no fígado, vendo um pouco de sangue refluindo, você faz essa medicação. Pode ser repetida de 3 a 5 minutos e em uma única vez, até você obter esse acesso venoso, você pode aplicar endotraqueal. Só que a dose endotraqueal é feita na dose de 0,05 a 0,1 miligramas por quilo, que corresponde a meio a 1 ml por quilo endotraqueal, uma única vez. Não respondendo a droga, a adrenalina, você pode pensar em alguma perda de volume. Então você tenta fazer drogas para aumentar a volemia do recém-nascido. Essa droga normalmente a gente faz com soro fisiológico, que é o expansor, na dose de 10 ml por quilo. A gente prepara 2 seringas e aplica 10 ml por quilo no tempo de infusão de 5 a 10 minutos. Isso aí pode ser repetido, se for necessário, também na veia umbilical. Caso não haja resposta satisfatória, você tem que pensar em algumas complicações, como hérnia diafragmática, como alguma cardiopatia complexa. E a gente tem que chegar, às vezes, no limite. Então, a limitação da gente em interromper a massagem cardíaca, normalmente, quando a gente tem 10 minutos de fazendo tudo que tem direito o recém-nascido e ele permanece em assistolia. Então, estaria indicada a interrupção do procedimento de reanimação neonatal. Saber que 10% dos bebês precisam de alguma forma de ventilação com pressão positiva, 1% necessita a intubação endotraqueal e de 1 a 2 bebês a cada 1000 precisam fazer essas manobras mais agressivas com massagem e droga.